tarde a todos. Bom, dentro do nosso livro, Evangelho, nós temos o capítulo 4, que é honrar o vosso pai e vossa mãe, né? E nós temos alguns itens. Eu escolhi o 3, que é a piedade filial, que é um item bastante interessante e muito importante para a gente. Ele é importante para nossas reflexões, né? É um tema que diz respeito a todos nós, porque todos nós somos filhos de pais vivos ou de pais falecidos, né? De pais que já partiram para outra dimensão. Então todos nós somos filhos. E um dia tivemos os pais, salvo algumas raras exceções, perto de nós, não é? Nossos pais, indiferentemente do que ele tenha sido como pai, como mãe, eles nos deram o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Sem a contribuição dos nossos pais, nós não estaríamos aqui cumprindo os nossos deveres, tendo uma chance dentro desse reencarno atual de nos melhorarmos, de deixar de lado as nossas mazelas. Então nós devemos o bem maior que nós temos, que é a vida, né? Só por essa oportunidade evolutiva, nós deveríamos amá-los incondicionalmente. Fossem eles bons, ou sejam também bons ou ruins. Existem pais que não conseguem demonstrar o amor que sente. Outros não demonstram porque não sentem amor, né? Nós temos muitos casos de espíritos que vêm na mesma encarnação com esse laço sanguíneo mais fortalecido, que é o caso de pais e filhos, justamente para limar aqueles problemas graves que eles têm de muitas vidas anteriores, né? Às vezes ódios profundos que vêm sendo de existência a existência arrastado. Então Deus, em sua infinita bondade, nos permite trazer numa encarnação com esse laço sanguíneo apertado, que é a relação pais-filho. Então muitos que jogam a criança, que mandam, até matam, não é verdade? Por quê? Porque são inimigos ferrenhos de outras eras que aceitaram a incumbência de vir para se acertar por aqui, nessa oportunidade, mas infelizmente mergulhados na carne, não conseguiram superar o ódio, né? Então deixaram que esse ódio, que todas essas reminiscências viessem à tona em forma de rancor, e é onde a gente vê muita tragédia acontecer, né? Ao nos perguntarmos qual é o nosso principal objetivo na Terra, nós vamos responder: é evoluir. E o que é evoluir? Evoluir, minha gente, é tirar todos os defeitos possível, né, que nós temos, e colocar qualidades nesse lugar. Porque qualidades nós temos, elas estão todas intrínsecas, né? Estão todas dentro de nós. Cada defeito que você tira é uma qualidade que aflora. E o que nós precisamos? Ao longo da nossa trajetória, várias trajetórias na Terra, e é para isso que nós estamos aqui, exatamente para a gente tentar tirar tudo de ruim que nós temos, para seguir o nosso caminho rumo à evolução, rumo à angelitude, porque é para isso que nós fomos criados, não é verdade? Então, como é que a gente começa com esse amor? Dentro do lar. A maior escola que nós temos, a maior oficina que nós temos para nos melhorarmos, as ferramentas que nós temos para utilizar em função da nossa própria evolução, está dentro da nossa casa. São os pais, são os filhos, são os parentes, alguns mais dificultosos, outros são aqueles espíritos amigos que vieram mesmo com essa missão de suavizar o nosso trabalho, né, nesse período. Sem os laços consanguíneos que nos unem, provavelmente não conseguiríamos resolver questões complexas e fugiríamos de nos alinhar com esses espíritos que temos dificuldade de relacionamento. É claro, gente, se eu
estou ali na terra com o espírito que eu trouxe como filho, é um inimigo ferrenho, mas eu tenho laço de amor com ele. Pode ser que não dê certo, como não dá para tanta gente, né? Mas os laços sanguíneos são muito fortes. Então seria muito mais difícil eu me alinhar com esse inimigo, sendo meu vizinho, sendo meu parente distante, do que sendo meu filho. Não é verdade? Às vezes o rancor é tão grande, o ódio é tão grande pelo acontecido anteriormente, que nem o laço de sangue rompe esse ódio, essa barreira, né? Todos conhecemos o quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. O que significa honrar? Honrar é reverenciar, é estimar, é valorizar, é dar respeito, não apenas pelo mérito da pessoa, mas pela posição que ela ocupa. É meu pai, não importa o defeito que ele tenha. Como eu disse anteriormente, ele me deu o maior bem que eu tenho, a vida. Se eu estou aqui com todas as oportunidades ao meu redor, graças a ele. O Evangelho nos diz que honrar é uma consequência da lei geral do amor. E é claro que é, né? Não podemos amar ao nosso próximo sem amar o pai e a mãe. Como a gente diz que ama se a gente escolhe a quem amar? Não foi isso que o Cristo nos ensinou. Não foi isso que ele nos deixou. Você não pode escolher um ser para amar e o resto para deixar de lado. O amor, quanto mais você dá, mais você tem. E você não pode distinguir. Claro que por enquanto a gente não faz isso. O nosso teor evolutivo ainda não consegue deixar com que a gente faça isso. Por enquanto, a gente ainda distingue um ou outro. Esse eu amo mais, esse eu amo mais ou menos, esse me é indiferente, aquele eu tenho ódio. Eu ainda não consigo estender o meu amor a toda a humanidade como Cristo pede que façamos, como é da lei evolutiva, né? Honrar encerra um dever a mais para com os pais, o da piedade filial. A piedade filial é ter pena dos pais, só porque agora estão velhinhos. A gente esqueceu quando eram jovens, fortes, trabalhavam o dia inteiro, chegavam em casa, cuidavam de criança. Quanto trabalho nós demos, depois que a gente tem os filhos, né? Depois que a gente tem os netos, a gente avalia hoje com tanta tranquilidade, né? Que a gente tem dentro de casa, com o micro-ondas, com a televisão, com os joguinhos do computador, do telefone, que deixam a criança mais tranquila. Mas e antes, né? No meu tempo de moça, no tempo dos meus avós, como era difícil criar. E outra coisa, cada família hoje tem 1 ou 2 filhos. Naquele tempo tinha 10, 13. Então o sacrifício era grande demais. Então, a piedade filial não é ter pena por tudo que eles passaram. Ela significa que ao amor que nós devemos ter para com os nossos pais, nós precisamos também acrescentar o respeito, a atenção, a consideração, a submissão. E não é apenas respeitá-los, mas também é proporcionar o descanso na velhice. Essa parte é dura, hein? Quantos pais, quando deixam de ser úteis, são depositados numa casa de repouso? A desculpa, num asilo qualquer, a desculpa é de que lá os pobres velhos indesejáveis têm o que não tem em casa, que é a assistência médica. Como se no asilo, como se nessas casas de repouso, tivesse um médico ali de plantão, uma enfermeira para atender a todo minuto. Quem frequenta, quem faz trabalho voluntário, quem conhece, sabe que não é assim. Ali é um depósito de velho mesmo. Depósito de pessoas que não têm outro recurso a não ser ficar ali. Muitos
não tem nenhum tipo de visita nunca, muitos são esquecidos ali. Uma época eu andei fazendo um trabalho voluntário no asilo, e eu não conseguia fazer outra coisa a não ser ouvir as pessoas falando. A necessidade que eles têm de botar para fora tudo que eles querem, a necessidade de serem ouvidos, é uma coisa absurda. Necessidade de companhia. Por quê? Porque não tem ninguém que vá. Porque as pessoas que trabalham ali não estão ali para ouvir, nem conseguem. Entre as 8 e sai às 6, tem muita gente para cuidar. Então não consegue sentar e ouvir. Por isso o trabalho voluntário nessas casas é tão importante. Porque você não precisa chegar lá para limpar, cozinhar, nada disso. Mas você vai e dá atenção para aquelas pessoas que não têm quem lhes dê atenção. E no caso dos nossos pais em casa, não é apenas respeitá-los, não é? Mas proporcionar esse descanso que a velhice necessita. Assisti-lo nas necessidades, cercá-los de atenção, de solicitude. Não é porque a pessoa está morando na sua casa, é idosa, que você simplesmente vai lá dar comida, bota para assistir televisão, põe no sol, tira do sol, aquele atendimento mecânico. Coloca amor, coloca afeição. Lembra de tudo que foi feito. E o Evangelho ainda diz mais nesse sentido. A piedade filial aceita por Deus não é aquela que resume simplesmente dar o que eles precisam. É preciso, tanto quanto possível, acumulá-los de cuidados. Sempre lembrando, dando retribuição mesmo a tudo que eles fizeram, a tudo que eles sofreram. É o mínimo que nós podemos fazer. Esses mesmos pais na infância, na juventude, tiveram muito trabalho conosco. Como pagamento dessa dívida sagrada, nós não temos muito o que fazer, a não ser dar atenção. Essa é a piedade aceita por Deus. E por fim, quando eles forem vitimados pelas mais diversas doenças, recolhidos ao leito, em fase terminal, os filhos têm a missão de suavizar quanto possível essa fase amarga, o desprendimento paulatino de que eles são vítimas, né? Até auxiliá-los efetivamente até a passagem desta para outra dimensão. Muito obrigada.